Qual é o primeiro conhecimento básico que você precisa ter para conseguir acertar as questões de pontuação do seu concurso? Não sabe? Tem dúvida ainda com relação ao uso da vírgula? Fica aqui nesse vídeo porque eu vou trazer para vocês o primeiro conhecimento. E sem esse conhecimento, tá? Já repito 2 vezes a palavra conhecimento, a terceira vez agora. Sem esse conhecimento aí, você não vai conseguir, vai ter muita dificuldade, tá? Então, bora lá pro vídeo para você ficar sabendo e começar a acertar de vez as questões de pontuação. Prof. Gui Furtado, muito obrigado pela sua companhia e no vídeo de hoje vamos falar de pontuação, tá? O primeiro mandamento da pontuação. Então, se você está estudando para concurso, tem que saber o primeiro mandamento, tá? E é claro, você agora pode se tornar membro do canal, tá? Aqui embaixo, torne-se membro e tem acesso exclusivos a vídeos, tá? Então a gente tem, por exemplo, lá na nossa comunidade, a playlist Grammatics. Nós estamos trabalhando a gramática, saindo do zero até o avançado. E também, é claro, isso é uma forma de você, do outro lado, ajudar o prof aqui e ajudar esse canal se você gosta muito, beleza? Quando a gente está falando de pontuação, a gente precisa tomar muito cuidado, tá? E antes de você começar a estudar pontuação, já é a primeira dica, tá? Você precisa saber e entender coisas como sintaxe e até orações, tá? Tem que saber disso tudo. Mas hoje eu trago um conhecimento bem facinho para que você comece a entender um pouco mais as questões de pontuação que com certeza vão cair no seu concurso, tá? Então, depois dessa dica que eu acabei de dar, vamos lá para o quadro para você entender. Começando aqui com as nossas frases português na prática, tá? A primeira frase que a gente tem é a seguinte, tá? O prefeito apresentou 5 novos projetos rodoviários. E eu já vou colocar aqui a dica para vocês. Preste atenção nisso aqui. Sempre que a gente está lendo uma oração, e isso aqui é uma oração, tá? Uma frase verbal. Sempre que a gente está lendo uma frase, a gente tem que pensar na ordem direta dessa frase. O que significa isso? A gente tem que sempre pensar o seguinte, que a frase, na sua ordem direta, ela vem assim, sujeito, depois o verbo, aí, né, se tiver, nós vamos ter os complementos desse verbo e também, se precisar, vamos ter ali os adjuntos adverbiais, tá? Essa é a máxima, tá, da ordem direta, sujeito, verbo, complemento verbal e adjunto adverbial. Se você está lendo essa frase aqui, ó, o prefeito apresentou 5 novos projetos rodoviários, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter, claro, aqui no início, o nosso sujeito, depois a gente vai ter aí o nosso verbo, beleza? Depois vamos ter aqui o complemento desse verbo, que vai ser o nosso objeto direto. Então, essa primeira frase, ela serve para que você enxergue o que é uma ordem direta, tá? Esse aqui é um verbo transitivo direto. Então, aqui eu tenho, de fato, uma ordem direta, né? O prefeito sujeito, verbo e o complemento aí desse verbo. Nesta frase, a gente não tem, por exemplo, a presença de adjuntos adverbiais. Então, a primeira coisa que você precisa entender antes de qualquer coisa, mas sei que você já estudou sintaxe e oração, você precisa entender a questão da ordem direta, tá? Então, agora a gente vai para a frase de número 2 para que a gente possa entender o que o seu concurso vai cobrar. Frase de número 2 e ela fala o seguinte, olha só. Naquela tarde de domingo, eles estavam animados, tá? O que eu posso observar aqui? A primeira coisa que eu enxergo é essa expressão aqui, naquela tarde de domingo, tá? Quando eu grifo para vocês naquela tarde de domingo, isso aqui, dentro da sintaxe, é conhecido como um adjunto aí adverbial, tá? E o que você pode reparar olhando a ordem direta? É que, basicamente, o adjunto adverbial, ele vem aqui no final. E se eu mexo nessa estrutura, ou seja, pego esse adjunto adverbial que está aqui no final e coloco lá para o início,
eu estou mexendo na ordem direta daquela frase. Ou seja, o que era para estar no final, basicamente eu mudei de lugar. E quando eu faço isso, eu preciso automaticamente colocar aí a vírgula. E por que, professor, a gente usou a vírgula neste caso? Porque você está mexendo na ordem direta de uma frase. É claro que para você se aprofundar, você precisa entender também o que é um adjunto adverbial de grande extensão, de média extensão e de pequena extensão, tá? Nesse caso, esse advérbio aqui, ele é de longa extensão e não está no seu lugar comum. Então, quando eu mexo, eu coloco a vírgula aqui. Eu poderia, por exemplo, ter advérbios de longa ou média extensão no meio da frase. Eles estavam, naquela tarde de domingo, animados. Então, naquela tarde de domingo, poderia aparecer em outro lugar. Independente do lugar que ele esteja, nós utilizaríamos a vírgula, porque, mais uma vez, eu iria mexer na ordem direta de uma frase. Ficou claro isso? Então, vamos observar o exemplo de número 3. A frase de número 3, ela vai falar o seguinte, olha que interessante. Desconfiado e temeroso, vírgula, o policial chegou no local. Olha que interessante isso aqui. Eu tenho uma frase em que eu tenho uma característica ou qualidade. E de quem que é essa característica ou qualidade? Neste caso aqui é do policial. Então, observe o seguinte, a vírgula, ela foi colocada aqui, tá vendo? Foi colocada. E por que essa vírgula está colocada? A resposta, você já sabe, você já aprendeu. Porque, de alguma forma, esse termo aqui, desconfiado e temeroso, está no seu lugar que não deveria. Presta atenção no seguinte, a frase, na sua ordem direta, deveria ser sujeito, verbo, o complemento desse verbo e o adjunto adverbial. Quando eu falo desconfiado e temeroso, o policial chegou no local, essa frase na ordem direta deveria ser a seguinte: o policial chegou desconfiado e temeroso no local. O que está acontecendo aqui? Desconfiado e temeroso, a gente vai chamar de um predicativo, tá? Do sujeito. Isso porque desconfiado e temeroso é uma qualidade ou característica do policial. Então, eu também estou mexendo na ordem direta dessa frase aqui. Eu peguei o predicativo do sujeito, que deveria vir aqui depois do verbo, seria um complemento do verbo, tá? Esse predicativo e joguei lá para o início. E aí eu tenho que pôr a vírgula para indicar que eu mexi na ordem direta de uma frase. E é claro, atenção, quando eu coloco a vírgula aqui, eu também estou mexendo com a ideia dessa frase. O que isso significa, professor? Olha só, se eu falo o policial chegou temeroso e desconfiado, desconfiado e temeroso, significa que ele, de vez em quando, ou naquele momento, ele está desconfiado e temeroso. Então, é um estado passageiro, beleza? Se eu tivesse que usar desconfiado e temeroso sem vírgula aqui, aí seria uma qualidade ou característica permanente, tá? Porém, se eu já usei a vírgula, eu sei que este termo aqui não está no seu devido lugar. E por isso, com a mudança, eu precisei utilizar a vírgula. Bora entender então a próxima frase, e é isso que eu falei, gente, não é difícil. O primeiro mandamento em relação ao uso da vírgula é você saber a ordem direta de uma frase. Olha só a frase de número 4. As tarefas diárias o professor decidiu lhes entregar, tá? Aqui é muito interessante esse caso porque, assim, vírgula nem sempre é difícil. Você pode utilizar a vírgula ou não. Como assim, professor? Você pode escolher usar a vírgula ou não. Presta atenção aqui. Vamos pensar na ordem direta de uma frase. As tarefas diárias o professor decidiu lhes entregar. Quando eu estou olhando essa frase, o professor,
ele é o meu sujeito. E aí, logo em seguida, eu tenho o verbo. Decidiu lhes entregar. Eu tenho aqui, gente, olha só, uma locução verbal. E aí, eu vou pensar o seguinte. Quem entrega algo para alguém. O verbo entregar, nesse caso, ele vai ser um verbo transitivo direto e indireto. Eu preciso do complemento desse verbo. Só que o complemento desse verbo está espalhado pela frase. Ou seja, quando eu falo assim, decidiu lhes entregar. Entregar o quê? Olha aqui, ó. As tarefas diárias. Isso aqui é meu objeto direto. Entregar para quem? Ó? Para eles. Esse lhes aqui, você que acompanha o canal, já sabe que é o meu objeto indireto. Então, observe o seguinte. A minha oração de número 4, a minha frase de número 4, né? A minha frase verbal, ela começa com o meu objeto direto. E depois eu tenho aqui o meu objeto indireto. E o que eu posso dizer para vocês? Sempre que isso acontecer, você tem que olhar mais uma vez a forma direta. Mas, se você começar com algum dos objetos, a vírgula, nesse caso, ela vai ser facultativa. Olha só, as tarefas diárias, eu poderia usar a vírgula, o professor decidiu lhes entregar. Então, o que a gente precisa pensar? Se eu estou separando o complemento verbal, nesse caso, ou o objeto direto ou o objeto indireto, colocando lá para o início do meu período, eu posso ou não decidir utilizar a vírgula. A vírgula, neste caso, é facultativa. Vamos então analisar a próxima frase, e a próxima frase tem relação com oração. Por isso que eu falei que no início do vídeo é muito importante que você estude sintaxe e oração, tá? Que frase é essa, professor? Mostra aí pra gente. Olha que interessante. Quando chegou em casa, vou colocar de vermelho, né? Quando chegou em casa, desesperou-se com a cena. Olha que interessante. Para você que estudou oração, você sabe que esse quando aqui, ele inicia uma oração adverbial. Olha esse nome mais uma vez, adverbial, advérbio, né? Chegou em casa indica uma circunstância. Quando chegou em casa, a gente vai classificar como uma oração subordinada adverbial temporal. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, eu estou tratando ali de um advérbio. E a gente aprendeu que quando eu mudo esse advérbio de lugar, a gente vai colocar a vírgula. É claro, galera, que na número 2 eu tenho aqui um adjunto adverbial. Na número 5 eu tenho também um adjunto adverbial, porém ele vem com o formato de oração. Ou seja, ele vem com um verbo, tá vendo aqui? E por isso que você precisa estudar muito as conjunções subordinativas adverbiais. Por quê? Se você mexeu ali com esse advérbio ou com essa oração adverbial, a vírgula aqui ela é obrigatória. Mas a base mesmo, ela continua a mesma. Porque se você for observar, eu tenho que seguir sempre essa ordem direta. Professor, e se eu colocasse quando chegou em casa no final? Se a frase ficasse assim, desesperou-se com a cena quando chegou em casa. Se a minha oração adverbial ela tá aqui no finalzinho, a vírgula, neste caso, vai ser facultativa, tá? Agora, diz se não é um pouquinho mais simples quando você entende que para saber aí utilizar a pontuação adequadamente, ou melhor, a vírgula, você só precisa de um sinal, o primeiro mandamento, que é utilizar ali a sua inteligência e perceber a ordem direta numa frase. A dica é, se você tem uma ordem direta, você não vai precisar utilizar a vírgula, tá? É o início do conhecimento. Agora, se você mexe nessa estrutura, se você coloca, por exemplo, um adjunto adverbial de longa extensão lá no início da frase ou até mesmo no meio da frase, a vírgula aí será obrigatória. Atenção também, é claro, às orações que estão deslocadas, tá? Se as orações estão deslocadas, basicamente ali as orações subordinadas, se elas estão deslocadas, então a vírgula vai ser obrigatória.
Viu como é fácil estudar vírgula e pontuação com um pequeno conhecimento? Bom, olha só, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, comentem, compartilhem com as pessoas e ajude muito ao canal crescer, tá? Conto com a ajuda de vocês. Vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima.